Você sabia que, no Alasca, em 20 de outubro de 1987, uma fita VHS foi entregue ao Observatório de Anchorage, mostrando o céu vermelho como sangue? E até hoje ninguém consegue explicar o que as imagens registraram? O arquivo passou por 3 departamentos antes de desaparecer, mas uma cópia vazou para uma pequena produtora independente que resolveu investigar. O que está nesta fita mudou a vida de quem a viu e deixou uma trilha curta e úmida de evidências que fumegam até hoje. Segundo relatos dos moradores de uma vila pesqueira a 2 atia de barco de Anchorage, o dia começou como tantos outros. Vento cortante, cheiro de óleo e peixe no porto, o ar tão gelado que queimava as narinas. A vila se chamava Kivalina, e nela viviam menos de 500 pessoas, pescadores, professores, uma senhora que vendia bolos na estação e um técnico aposentado do observatório chamado Harold Jensen, 62 anos, que guardava uma pequena coleção de equipamentos antigos. Harold era conhecido por consertar rádios velhos e por ter um porão que cheirava a metal e solvente. Helena Mora, 34 anos, documentarista de Anchorage com foco em arquivos esquecidos, foi quem recebeu a fita através de um contato anônimo. Junto com ela estavam Sarah Lee, 27 anos, estagiária e transcricionista, e Marco Petrov, 51 anos, um ex-chefe de operações do observatório que havia sido dispensado 2 anos antes por questionar leituras incomuns. Eles foram até Kivalina com câmeras digitais, gravadores e uma curiosidade que parecia, aos poucos, menos inocente. O início foi banal. O vídeo da fita mostrava Harold na varanda de madeira, o rosto vermelho do frio, as mãos envoltas em luvas gastas. Sua respiração saía em nuvens brancas, o céu, no começo, era apenas um cinza pesado, com nuvens baixas e uma luz fraca. Depois veio um zumbido distante, baixo como o de um trem subindo uma colina. "Você está gravando isso, Harold?", perguntou uma voz fora de quadro, abafada. Harold virou a cabeça, e no monitor a sensação era de proximidade. As rugas, a textura da pele, a umidade nos cílios. O zumbido cresceu. A cor no horizonte começou a escorrer. Primeiro um tom púrpura, depois um vermelho que não se parecia com nada natural. Era vermelho demais, denso, como tinta antiga derramada sobre chumbo. Os primeiros sinais foram fáceis de explicar para alguns. Pescadores comentaram que era reflexo de alguma plataforma distante, ou um incêndio, ou aurora incomum. Marco, ao ver a fita pela primeira vez, comentou com ceticismo. Pode ser lente, pode ser revelação mal feita, mas havia detalhes que não batiam. O vermelho se movia como pele ao ser ferida. Havia pontos negros que se abriam e fechavam como suturas, e um brilho metálico na borda que lembrava vidro quebrado. De vez em quando, um som cortava a gravação, um clique seco seguido por silêncio. Sarah apontou para o áudio no espectrograma e disse: "Isso não é a aurora", com a voz pequena. Horas se passaram enquanto eles repetiam cenas, desacelerando, ampliando. O cheiro estava lá também na memória de quem esteve no porão de Harold. Um odor ácido, como ozônio e carne queimada, um gosto de metal na língua que deixou Helena com náusea. No segundo sinal, as coisas começaram a desafiar explicações mais simples. A fita mostra animais em desacordo com a câmera. Um corvo pousa, inclina a cabeça e por um instante parece entender o humano que segura a lente. Peixes mortos se acumulam na praia com as bocas abertas em silêncio. Um cachorro do vilarejo antes saltitante aparece imóvel, os pelos arrepiados, os olhos vidrados e uma espuma escura na boca. Vozes gravadas na rádio local, que aparecem em fragmentos na pista de áudio, repetiam frases desconexas. "Não olhe, está chegando", palavras interrompidas por estática que parecia sugar o ar. Foi então que Harold saiu de quadro por alguns minutos e voltou tremendo, com as mãos manchadas de um vermelho que não era apenas sangue. Parecia uma substância pastosa, pegajosa como tinta de impressão. Havia cheiro, ele disse em uma tomada. E a câmera captou o aperto no peito dele, o jeito de segurar a camiseta como se o tecido fosse frágil demais para conter o próprio corpo. Os dias que se seguiram foram marcados por negação e pequenos rituais de normalidade. Os moradores varreram ruas, consertaram redes, fizeram chá, mas à noite, olhando para o céu, todos percebiam que algo tinha mudado. A luz parecia mais densa, pesada, e cada sombra se alongava de maneira errática. Em uma gravação noturna, a fita pega uma conversa curta entre Harold e uma vizinha. "Você viu?" "Vi", ela respondeu, a voz fina. "Não é a aurora", murmurou Harold. O som ali, uma respiração ofegante, era quase um personagem. Em outra tomada, a câmera captura um falso alívio. A chuva começou, colidiu com o vermelho e por alguns minutos lavou a cor, deixando apenas água escura escorrendo pela calçada. As pessoas aplaudiram como quem celebra uma festa. Logo depois, o vermelho reapareceu no lago, subterrâneo, mais denso, e algo quebrou a superfície como se o próprio espelho do mundo tivesse rachado.
Quando a fita chega ao ponto médio, o comportamento do registro muda, câmeras tremem, a imagem fica granulada, o áudio enche-se de frequências que não podem ser reproduzidas sem que as cordas vocais se contraiam. A figura de uma criatura se revela no limite entre mar e céu. Não é humana, não é ave. Surge como uma sombra ambulante, uma massa alta e delgada, com um corpo que se estira e refrata a luz vermelha como pele molhada. Possui apêndices que pendem e giram em ângulos errados, como galhos quebrados. Harold grita, e o som da sua voz parece arrastar o próprio ar. Corra! Alguém grita na fita, e então a câmera cai, rolando pela areia. O ruído da película é ossudo, um estalo constante que se mistura ao zumbido do céu. No monitor, a silhueta se aproxima em passos que não levantam areia, que não fazem som próprio, mas que alteram tudo ao redor. Os pássaros caem, os fios de energia vibram, as lâmpadas explodem em chamas azuis. O clímax é uma sequência que logo foi chamada de impossível por técnicos do observatório. A fita mostra, em close, o céu, não um céu com vermelho, mas uma massa viscosa, translúcida, onde formas se moviam como se respirassem. Havia uma textura, uma pele finíssima, coberta de veias que pulsavam lentamente, e no centro uma abertura que lembrava mais um olho do que uma ferida, mas que olhava sem focar. Luzes brancas começaram a aparecer dentro daquela massa, pequenas manchas que subiam como bolhas e estouravam com um som que fez os que assistiam na sala de edição segurarem os próprios ossos. Uma das últimas imagens nítidas é a de um homem de meia idade, rosto coberto por geada e lágrimas, estendendo a mão para a lente. Seu olho direitinho, aberto e vermelho, reflete o que há atrás dele. Não mar nem terra, mas a silhueta gigante, com fendas que exudavam uma névoa preta. A voz de Harold, profundamente comprimida, murmura algo que mais parece uma contagem regressiva, mas invertida, e no último segundo de imagem reconhecível a lente é obstruída por uma superfície fria e úmida que deixa marcas circulares, como se alguém a tivesse beijado com pressa. O restante da fita é ruído. Trechos aparecem e desaparecem, cada nova sequência cortada revela apenas fragmentos. Passos na neve, portas batendo, rádios chiando com vozes que falam idiomas que ninguém do vilarejo reconheceu, e uma sensação tátil registrada em todos os relatos posteriores. A pele arrepia, como se milhões de agulhas microscópicas a atravessassem. 3 pessoas desapareceram nas semanas seguintes. Elas foram vistas pela última vez observando o céu, imóveis, como se aguardassem um convite. Os relatórios oficiais falam em exceto meteorológico e estresse coletivo. Alguns documentos foram lacrados por razões de segurança nacional, segundo um memorando que Marco teve acesso e que mostrava carimbos e assinaturas ilegíveis. A produção da fita revelou uma marca digital que parecia deslocada de tempo. A data impressa no canto era de 20 de novembro de 1987, semanas depois do ocorrido. E ainda assim, o último quadro mostrava algo que parecia ter acontecido muito tempo depois. Uma cidade inteira com o céu vermelho além da linha do horizonte. Uma mancha que cobria tudo como se o mundo tivesse sido pintado por dentro. A investigação independente encontrou evidências que contradizem relatos oficiais, pegadas que terminam abruptamente, um rádio que continuou transmitindo uma voz após a suposta morte do locutor, e uma fotografia que surgiu semanas depois, enviada anonimamente a Helena, com a imagem de uma prateleira de supermercado coberta por pó vermelho e a data escrita à mão. As testemunhas, quando não silenciadas pelo tempo ou pelo medo, falam com vozes ocas, como se as palavras fossem surpreendidas antes de completar o trajeto. Era quente, disse uma delas, como se o inverno tivesse parado de funcionar. Outra, num sussurro. Ouvi uma música, uma canção que lembrava portas se abrindo. Hoje a fita circula em cópias degradadas, cada reprodução acrescentando ruído e perda. Alguns especialistas que tentaram analisar o conteúdo técnico recusaram falar. Outros tiveram mudanças inexplicáveis no sono, pesadelos com céu vermelho e uma sensação persistente de ferro na boca pela manhã. E há, por fim, um pequeno detalhe que recontextualiza tudo. Durante a última sessão pública de reprodução, uma imagem quase imperceptível foi ampliada até formar um padrão. No canto inferior direito, por menos de 1 sés, apareceu um símbolo gravado na casca de uma pedra. Um círculo cortado por uma linha como uma goteira que não para. Aquele símbolo foi encontrado depois, gravado em madeiras de chalés, em tinta nas paredes, em marcas nas escamas de peixes mortos. Não há explicação, e as testemunhas que tentaram removê-lo contam que a tinta volta como se nunca tivesse sido apagada. O que aconteceu naquela temporada no Alasca permanece, oficialmente, um evento meteorológico raro e parcialmente documentado. A fita, porém, é diferente. Ela exige testemunhas, exige memória, e o que ficou, além das imagens e das notas oficiais, é uma sensação. Olhar para o céu agora pode despertar um aperto no peito que não se alivia com explicações.
Até hoje, ninguém conseguiu reproduzir com fidelidade a cor que se vê nas imagens originais, nem a textura do som que o zumbido deixava na garganta. E se algum dia você olhar para o céu e ele estiver vermelho como sangue, não pense que é apenas a aurora.